E o último assunto desse vídeo é sobre mais 2 reforços que vão chegar no Cruzeiro para essa temporada de 2022. Aí você deve estar me perguntando, né? Mas que reforços serão esses, né? Enfim, o Globoesporte.com que trouxe uma matéria nessa última semana informando que o Cruzeiro vai ao mercado para trazer mais 2 jogadores para a Raposa. Inclusive os créditos aí para o blog da Raposa que eu tirei essa informação. Eles trouxeram lá do Globoesporte.com que o Cruzeiro vai atrás de mais um meio-campista para ser o camisa 10, isso aí é óbvio, e também mais um ponta, tá? Especificamente um ala direita para atuar aí pelo lado direito do campo. Então a notícia é interessante. O camisa 10, na minha opinião, os dois, tá? Já era bem óbvio que o Cruzeiro ia ao mercado, mas é bom ter essa confirmação aí de um Globo Esporte mostrando que o Cruzeiro está e segue muito ativo no mercado, que abriu apenas nessa segunda-feira, né? O mercado já abriu agora, mas o Cruzeiro já estava muito ativo muito antes dele ter começado a ter a opção de inscrever os jogadores. Para a ponta direita, na Raposa eu vejo que tem essa necessidade. Nós contratamos até agora o Bruno Rodrigues, que eu acho um bom jogador, o Marquinhos Cipriano também, mas ele pode jogar como lateral esquerdo, talvez até faça essa função também, não temos certeza ainda onde o Paulo Pezzolano vai usar, porém, desde quando eu lembro que contratou o Jajá, para ter ali o Jajá, o Vitor Roque, o Wagninho, o Rafa Silva, beleza, né? Mas aí acabou que o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque e desde então não tinha contratado um jogador para repor essa função. Trouxe agora o Bruno Rodrigues, mas eu também traria mais um ponta para ter ali algumas opções. Se você for olhar no elenco, ficaria muito, né? Por exemplo, Wagninho, Vitor Leque, que são os reservas, né? Ali, o Wagninho, o Vitor Leque, tem o Rodolfo também que pode fazer esse papel, Rafael Silva, agora também o Jajá, que vai voltar de contusão, e também o Bruno Rodrigues. São vários nomes, porém uma Série B aí tão competitiva, o Cruzeiro sofrendo com essa sequência absurda de jogos, eu gostaria de ver pelo menos mais um ponta, quem sabe um cara que possa atuar de ponta direita, ponta esquerda, ou quem sabe até mesmo fazer um papel como ala, né, pelo lado direito do campo. E além disso, o camisa 10, que é tão aguardado aqui pela torcida, vamos esperar aí, né, para ver se nós vamos ter algumas informações sobre o jogador, que até agora o Cruzeiro tem feito muito mistério, mas aí tem quase mais 24 dias aí de janela de transferências abertas. Tenho certeza que o Cruzeiro vai se movimentar bem, estou gostando bastante dos nomes que foram contratados até agora e também de alguns que têm sido especulados. E você, quem que traria aí para esse setor de ponta direita, para também, no caso, um meio-campista? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quais alternativas você acha que tem boas aí no mercado? Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Daniel Bessa, o jogador que foi especulado no Cruzeiro na semana passada, que assim, a Raposa tinha procurado o jogador para acertar a sua contratação para ser o camisa 10 para o restante da temporada. Jogador que tem aí, no caso, 29 anos de idade, e o Cruzeiro fez esse contato aí com o atleta, porém tivemos algumas informações de que a pedida salarial do jogador assustou a diretoria do Cruzeiro. Eu até fiquei um pouco surpreso com essa notícia, porque como vocês sabem, né, o Daniel Bessa já jogou aqui no Brasil, no Goiás, e meu irmão ali, no caso tem um canal Goiás News, uma página no Instagram também, então ele sabe tudo aí do Goiás. Ele não ganhava mais do que 150 mil no Goiás, tá? Não chegava nem perto disso, próximo dos 120 mil ali por mês, então tem certeza, não ganhava 200 mil por mês no Brasil. Então eu pensei, se ele voltasse aqui ao país, possivelmente iria pedir um valor próximo a esse, de 200 mil reais por mês. Eu não acho que a diretoria do Cruzeiro iria ficar assustado com um jogador pedindo 200 mil, sendo que o próprio Rafael Cabral ganha quase 350. Para ser o camisa 10, que o Ronaldo tinha prometido, eu pensei, deve ter pedido próximo de uns 300 mil, 350, que aí sim não acho que compensaria para o Cruzeiro nesse momento. E pelo visto era algum time, até falei, né, que poderia ser algum outro time interessado na sua contratação, e foi um time chamado Al Ittihad Kalba, acho que é isso, lá dos Emirados Árabes, ou seja, o jogador para jogar lá no Oriente, né, Médio, primeira vez aí na sua carreira, possivelmente com um salário gigantesco, totalmente fora do que o Cruzeiro poderia pagar para ele. Então foi isso que acabou acontecendo, ele acertou a sua ida para lá, contrato aí de 2 temporadas, jogador que tem hoje 29 anos de idade. Então não vai ser o Daniel Bessa que vai ser esse camisa 10 do Cruzeiro, eu acho ele um bom jogador, até fiz algumas enquetes aqui no YouTube, lá no meu Instagram também, do Cruzeiro News 21, com algumas pessoas realmente votando, né, que gostaria de ver, mais de 80% aprovando o nome do Daniel Bessa, que lembrando, estava jogando lá no Hellas Verona lá da Itália, na última temporada foi o titular da posição com 25 partidas, mas apenas 1 gol e 2 assistências, estava jogando ali um pouco mais recuado pelo Goiás em 2020 na Série A, 23 partidas, 5 gols e 1 assistência, então o Cruzeiro aí vai seguir no mercado em busca de mais um jogador para essa função de camisa 10, até agora não temos, né, uma confirmação, pelo visto a posição mais complicada do Cruzeiro se movimentando para trazer esse novo jogador. E você, tem alguma outra sugestão de atleta que poderia chegar nessa posição? Quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários o que você acha do Daniel Bessa, se ele daria, né, conta do recado de ser esse camisa 10
do Cruzeiro no restante. O ponto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Diego, jogador aí do Flamengo, que deu uma entrevista coletiva. Ele já tinha anunciado no final de semana que daria uma entrevista coletiva nessa terça para falar um pouco do seu futuro. Jogador que fez essa reunião às 11 horas nessa coletiva e anunciou que não vai mais jogar pelo Flamengo em 2023, vai jogar apenas agora nessa atual temporada de 2022 e quando acabar o contrato ele não vai renovar e vai deixar o clube no final da temporada. Depois disso, muitos torcedores vieram me perguntar se poderia ter uma oportunidade dele pintar no Cruzeiro no ano que vem, até porque já teve, no caso, algumas interações dele com o Ronaldo nas redes sociais nesse ano, no mês passado, do Diego aí, que tem uma boa relação com o Ronaldo, que eles já foram convocados para a seleção brasileira e já jogaram juntos na seleção, então tem essa proximidade entre os dois. Porém, até o Diego mesmo desanimou qualquer torcedor aqui do futebol brasileiro, afirmando que não deve jogar em outro time do futebol brasileiro depois que sair do Flamengo, tá? Mesmo ele tendo uma identificação boa aí, por exemplo, com o Santos, principalmente, também já teve o seu nome muito especulado no São Paulo, praticamente a sua carreira toda, não deve jogar por alguma dessas duas equipes, então muito mais improvável ele defender o Cruzeiro. Onde, no caso, o jogador já tem 37 anos de idade, não descartou também a aposentadoria, mas eu acho que ele deve continuar jogando, eu acho ele um bom jogador, tem uma lenha aí para queimar. Onde um dos trechos interessantes dessa entrevista coletiva, ele falou o seguinte, abre aspas, a renovação no ano passado, nós definimos que seria o meu último ano aqui no Flamengo e venho confirmar isso, que encerrará a minha passagem pelo Flamengo e também não atuo mais em outro clube no futebol brasileiro, fecha aspas. Lembrando que no caso o Diego já teve algumas especulações do futebol do exterior, porque se ele continuar jogando, possivelmente vai ser ou na Europa ou, por exemplo, nos Estados Unidos. Já teve propostas interessantíssimas do Orlando City há alguns anos atrás e também do futebol da Grécia e especulações do Olympiacos. Então, se ele for para a Europa, não acho que ele vai jogar na primeira liga ali, num futebol muito técnico, mas eu vejo que ele poderia dar muito certo também ainda no Olympiacos, no Fenerbahçe, na Turquia, Grécia. Vejo que tem muito futebol ainda para jogar. Ou nos Estados Unidos, quem sabe fazer um papel como um gestor também, enfim, não descartaria essa possibilidade. Até ele falou que não descartou, virar treinador no futuro. Então vai ter essas oportunidades aí. O Diego, que já está com seus 37 anos de idade e nessa atual temporada o meia que tem jogado um pouco mais recuado, tem 20 partidas com 2 gols marcados, um nesse último final de semana, no duelo dentro de casa, no caso no Mané Garrincha, contra o Curitiba. Enfim, pelo Flamengo no ano passado, 42 jogos, 1 gol e 4 assistências. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do atleta, se você acha assim, que se ele, por exemplo, viesse para o Cruzeiro, poderia render bastante, ou se você também, igual eu, fica com trauma ainda dos jogadores mais experientes, que causaram bastante no Cruzeiro na temporada de 2019. Também sugestões de outros nomes que possam assim, chegar no clube. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um nome que foi especulado aí no Cruzeiro, que é no caso do atacante Marcos Paulo, jogador que assim pertence ao Atlético de Madrid, lá da Espanha, que já teve passagem aí pela base do Fluminense, que poderia se reforçar o Cruzeiro. Notícia lá do All Sports que eu trouxe aqui para vocês, que o atacante é dupla nacionalidade, ele é brasileiro e também tem nacionalidade portuguesa, poderia chegar ao Cruzeiro para essa temporada de 2022. Até teve algumas pessoas pensando que ele era meio campista, que chegaria para ser o camisa 10. Não, tá? Ele atua aí como um ponta direita, ponta esquerda, desde quando surgiu na base do Fluminense. E, na minha opinião, é um baita jogador. Ele estava emprestado à equipe do Famalicão, lá de Portugal. Jogou, no caso, 20 jogos nessa temporada agora de 2022, 2023. Mesmo time do Bruno Rodrigues, tá? Então o Bruno Rodrigues era o titular na posição, eles chegaram a jogar juntos, porém o Bruno Rodrigues teve muito mais números nessa última temporada na equipe portuguesa, com 40 jogos, 8 gols e 6 assistências. Enfim, o atleta que saiu para o Atlético de Madrid no final de 2020, em 2021 chegou aí para a equipe, saiu de graça do Fluminense, não rendeu nada, chegou ao Atlético de Madrid e por lá ele assinou o contrato até junho de 2026, um contrato aí bem longo com a equipe lá do Atlético, e eu acho ele um bom jogador, vejo que poderia chegar para agregar bastante ao Cruzeiro. Ele nessa atual temporada, lá em Portugal, ele não foi bem, jogou até com uma certa frequência, foram 20 partidas por lá, mas não marcou nenhum gol, e assim, um jogador que, mesmo com essa temporada não muito boa, eu acho que pode fazer muita diferença agora pro Cruzeiro na Série B e também pensando no ano que vem na Série A, até porque o Cruzeiro tem pegado uns empréstimos um pouco mais longos e eu vejo que poderia
agregar ao Cruzeiro. Ele foi muito bem pelo Fluminense nas temporadas de 2019, 2020, inclusive marcou um dos gols que o Cruzeiro perdeu fora de casa naquele jogo, nossa, muito feio, né, contra o Fluminense em 2019 por 4-1, no ano do rebaixamento. Ele foi bem naquela temporada, ele era bem novo, ele fez naquela ocasião 8 gols marcados, em 2020 também 42 partidas com 8 gols. Pelo Atlético de Madrid não teve uma sequência por lá, então o clube agora ele voltou de empréstimo e está na lista de negociáveis, ou seja, deve emprestar ele para algum outro time nesse momento. Não tem expectativa de ser aproveitado lá na equipe do Atlético de Madrid, então pode sim ter essa possibilidade de ser repassado. Porém, uma das coisas que complica é que o jogador não vê com bons olhos de voltar por agora ao futebol brasileiro. E faz sentido, né? Ele foi vendido, foi para lá recentemente. Será que compensaria ele deixar a equipe, né, e do Atlético de Madrid e ser emprestado para o futebol brasileiro? Enfim, eu vejo que se o Ronaldo, o Paulo André, o Pedro Martins aí quiser contratar o jogador, vai ter que apresentar um bom plano de carreira, mostrando assim as vantagens dele ter esse período de empréstimo aqui ao Cruzeiro, porque se ele se destacar bastante, pode ser que consiga muito mais mercado no futebol europeu, depois dessa passagem não muito boa pelo Famalicão, ou até mesmo, né, quem sabe, ser aproveitado pelo Atlético de Madrid. E você já ouviu falar aí do jogador? O que você acha do ponta de apenas 20 anos de idade? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. No vídeo de hoje mais cedo, onde eu dou uma atualizada ali, no caso, sobre o Ricardo Goulart, o que deu a respeito do jogador. Vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo. Falo também nesse outro aqui de ontem de noite, sobre o caso envolvendo o Maurício. Sabe que o Cruzeiro tem um percentual do atleta, qual que é? Também assim, a fase do jogador lá pelo Internacional. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!